Boa noite a você que está nos assistindo agora, boa noite a cada irmão da Igreja Batista Êxodo. Estamos começando o nosso culto aqui, né? Do nosso estúdio aqui da TV e Rádio Gospel Êxodo. E nesse tempo de pandemia nós não estamos reunindo na igreja, mas nós daqui estamos ministrando e cultuando ao Senhor. Hoje está me acompanhando aqui a Caroline, a gente vai estar entoando aqui uns inéditos. Estaremos estudando hoje o capítulo 3 do livro de Mateus. Espero que a palavra de Deus possa falar ao meu e ao nosso coração nessa noite. Amém? Tudo que Deus conquistou, tudo que Jesus conquistou na cruz, é um direito meu, um direito nosso. E é de graça. Basta que você creia nele. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior do que o que está no mundo. Bem maior. Com certeza a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, que tem Cristo, ele é bem maior do que tudo nesse mundo. E ele nos protege, ele nos guarda, né? E Deus, ele é tão humilde, apesar de ser tão grande, né? Soberano, excelso, mas ele é tão humilde que ele está entre nós. Ele nos ouve quando falamos, quando adoramos, quando cantamos. Por isso, Deus está aqui, com certeza. Tão cedo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levantará, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele está aí com você, Deus está em ti. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu
como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia, né? Deus é Espírito, importa que adoremos em Espírito e em verdade. Que Deus esteja abençoando a sua vida aí, fortalecendo a sua fé, porque Deus, Ele se alegra, Ele deseja que cada um de nós estejamos louvando a Ele. Esse é o único sacrifício que hoje Ele exige de cada um de nós. Pois o sacrifício maior, Jesus já fez, não precisamos, porque Ele já fez de uma vez por todas, que foi morrer na cruz por nossos pecados, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, para nunca mais morrer. E Ele disse que todo aquele que cresce em seu nome, também viveria para sempre, se cresce nele. Por isso que nós vivemos felizes, né? Por causa dessa garantia, desse selo eterno que Ele nos deu. Eu vivo, canto, louvo, exalto a Cristo. Eu sou liberto pelo sangue de Cristo Jesus. É verdade. Cristo Jesus. Seu nome é santo, é o Senhor, Rei da glória. É poderoso, sempre me dá vitória. É Cristo Jesus. Glória seja dada a Ele. Cristo Jesus. Não vivo triste, estou sempre alegre. Tenho certeza, sei em quem tenho crido. Jesus é vivo, sempre vence, não perde. Liberta, salva e encontra o perdido. Aleluia, 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 aleluia. Eu vivo, canto, louvo, exalto a Cristo. Eu sou liberto pelo sangue de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Seu nome é santo, é o Senhor, Rei da glória. É poderoso, sempre me dá vitória. É Cristo Jesus. Jesus, não vivo triste, estou sempre alegre. Tenho certeza, sei em quem tenho crido. Jesus é vivo, sempre vence, não perde. Liberta, salva e encontra o perdido. Aleluia, 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 aleluia. A alegria do Senhor é nossa força. Nós sabemos que teremos neste mundo adversidades, cada dia que o mundo vai fechando o seu ciclo. A palavra de Deus, ela vai se cumprindo. Para que Jesus volte, é necessário que tudo que nela está escrito se cumpra. E a profecia diz que o mundo, ele irá entrar num funil. Por isso que a palavra de ordem é: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E todo aquele que crê tem garantido um lugar na eternidade. E assim nós ouvimos Jesus falar que: vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado e oprimido. É Jesus quem perdoa os pecados, é Ele que escreve o nome no livro da vida. Então por isso que nós vivemos felizes,
Não é porque as coisas elas vão bem. São difíceis. As coisas são difíceis, a caminhada é difícil. Mas ele disse, tem bom ânimo, eu venci o mundo. E todo aquele que perseverar até o fim, esse irá morar comigo na eternidade. E nós acreditamos nisso. Nós cremos nisso. Porque ele prometeu e ele garante. Por isso, com ele, nós estaremos navegando, né, pela fé, até um dia chegar e ser recebido do céu. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche a tua igreja de novo, Jesus, de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Glória a Deus, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, nos enche de novo, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche tua igreja de novo, Jesus. Espírito, Espírito, desce como fogo, vem como em Pentecoste, Jesus, e enche-me de novo. Espírito, Espírito de Deus. Com certeza, ele diz que devemos encher-nos do Espírito todos os dias. Assim como alimentamos do alimento físico, material, a palavra de Deus, ela é alimento para nossa alma, nosso espírito. É dela que nós nos enchemos. É do louvor a Deus que nós nos enchemos. E Deus habita no meio dos louvores, como a palavra dele diz, né? E ele é um Deus maravilhoso, é um Deus soberano, é aquele Deus que está na nossa vida quando clamamos,
A Bíblia diz que aquele que clamar pelo nome do Senhor, Ele ouvirá. Que você que está nos assistindo aí, que você possa receber essa bênção, você possa receber essa palavra, toma posse, porque Jesus, Ele é a tua alegria, a tua força. Não permita que a tristeza, não permita aí que a depressão, que nada e ninguém possa tirar de você a alegria do Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, com certeza, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são, com certeza, em nome de Jesus, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando no seu coração, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, aleluia, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no amor ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me, Senhor, oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho que já está aberto pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, com certeza, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Jesus. Glória a Deus. Esse caminho já foi aberto, essa sala do trono já foi aberto, o véu já foi rasgado. Agora nós temos acesso direto a Ele. É o que estamos fazendo agora, nós aqui e você aí, porque o Deus Espírito, Ele está em todo lugar. Onde alguém estiver adorando, Ele está no meio dos louvores. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas,
Eu quero te adorar. Eu quero te louvar. Com certeza. Minha alma canta a ti, Senhor. Em adoração. Em adoração. De grande louvor. Majestade santa. Meu prazer, Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como Rei Davi, como Rei Davi, eu quero te louvar, eu quero te louvar, minha alma canta a ti, em adoração, em adoração. De grande louvor, majestade santa. Meu prazer, Jesus, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Em adoração, em adoração, eu me rendo a ti, Jesus. Glória a Deus, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, traz vida ao coração, como o Rei Davi. Quero te louvar. Um abraço para você, Jorge, aí no hospital. Adoração, de grande louvor, majestade santa. Glória a ti, Jesus. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o Rei Davi, como o Rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, meu Senhor. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a você, né? Estarei orando por você agora e convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela vida que Cristo ganhou por nós e é uma vida eterna. E eu quero rogar por aqueles que ainda não têm o seu nome inscrito no livro da vida. Meu Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja convencendo a cada pecador no mundo inteiro do seu pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, que haja salvação para aqueles que ouvem, aqueles que entendem, aqueles que creem nessa palavra. E nesta hora eu agradeço ao Senhor pela vida da Igreja Batista Êxodo, Senhor. Por cada membro, por cada família, onde está agora. Que Deus abençoe, fortaleça a sua fé. Quero orar pelos nossos amigos, aqueles que têm nos acompanhado aqui pela nossa rede social. Que Deus abençoe a vida, que Deus abençoe a casa, que Deus abençoe a família. Oramos por aqueles que estão sofrendo, ó Deus, por causa dessa pandemia, Senhor. Pai, conforta corações. Muitos já perderam seus entes queridos, mas, Senhor, conforta esses corações e faça com que eles levantem os olhos para os céus, de onde vem o socorro para esta família. Conforte esse coração. Ora por aqueles que ainda estão agora precisando da tua bênção, estão nos hospitais, por as famílias que estão desesperadas. Tem misericórdia, Senhor. Ora pela vida de Tâmara, Senhor.
amiga de Evanice ali nos Correios, abençoe esta vida que está no hospital. Assim como ela, Deus, tem muitos que estão, ó Deus, em situação difícil. Levante, ó Deus, cure se assim for a tua vontade. Sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor está sabendo de tudo que está fazendo. Por isso não cabe a nós, Senhor. O poder está nas tuas mãos. O querer está nas tuas mãos. Por isso, Senhor, como a tua palavra nos ensina, que devemos lançar sobre ti, devemos orar a ti e confiar naquilo que o Senhor vai fazer. Por isso, meu Deus, traz conforto aos corações e faça segundo a tua vontade. Abençoa-nos nesta noite aqui. Fala ao nosso coração pela tua palavra, ao meu coração, ao coração desse que está assistindo agora conosco aqui. Que o Espírito Santo esteja aqui conduzindo em nome de Jesus. A ti toda a glória, toda a honra, todo louvor. É isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3. Nos primeiros 2 capítulos de Mateus, Mateus 1 e 2, Mateus nos mostra a grandeza de Jesus, o legítimo filho de Davi, aquele a quem os magos do Oriente renderam adoração. É natural que um rei tenha um arauto para que proclame a sua chegada. E como Jesus era rei, ele teve um arauto aqui na terra. E esse arauto é apresentado em Mateus 3. Esse arauto é João Batista. Arautos. Em Mateus 3, nós vemos João Batista, que ele desenvolve o seu ministério no deserto da Judéia. Ele nasceu com o propósito de preparar o caminho para que Jesus viesse. E ele passou sua vida no deserto da Judéia, pregando o arrependimento. E o reino de Deus, o reino de Jesus, é o reino sobre todo o reino. É um reino soberano, acima de todos. De forma, quando a Bíblia menciona reino de Deus, está falando de domínio pleno, domínio total que Deus tem sobre todo ser, sobre o universo, sobre todas as coisas existentes no mundo. Mas a Bíblia fala que Jesus traria o seu reino para dentro de nós. Os princípios, as verdades de Jesus, quando ele incutida dentro do ser humano, essas verdades começam a dominar o ser humano. E através dessa verdade, dessas verdades, desses princípios, Deus, ele começa a reinar dentro de todos nós, assim como o rei comanda o seu reinado. Esse é o reino de Deus que está progressivamente tomando sua forma, designada em cada tempo, até que chegue o formato final da segunda volta de Cristo, onde cada crente viverá para sempre na presença de Deus. E a Bíblia diz que os ímpios, aqueles que negaram a Cristo, eles irão para a condenação eterna. Segundo Timóteo 4,18, a Bíblia diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. O Senhor veio, estabeleceu o seu reino entre nós, dentro de nós, e quando ele voltar, levaria-nos para o seu reino eterno, literalmente preparado
lá na eternidade. João Batista, ele convida a todos os seus ouvintes ao arrependimento, à mudança de comportamento. E a pregação foi essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mude o vosso comportamento, mude os vossos atos de vida, saia do pecado, de tudo aquilo que fere o coração de Deus. Ele sempre os advertia sobre a farsa da religiosidade. A religiosidade sem Cristo, ela não tem fundamento, ela não tem sustentação. Por isso que João Batista dizia para aqueles que estavam com ele, apesar de serem religiosos, eles não demonstravam na prática aquilo que uma religião orienta. E ele falava para sair também da falsa religiosidade e os estimulava a dar fruto sincero de arrependimento. Por isso que o Evangelho de Cristo, que Cristo como sendo o único que liga o homem a Deus, Cristo é a religação do homem a Deus. Por isso Cristo é a religião que Deus trouxe para nós. É o único que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aquele que encontra com Cristo, que encontra essa religião chamada Jesus Cristo, esse ser, muda o seu caráter, muda o seu comportamento. E a Bíblia diz que passa a produzir frutos de arrependimento. Por isso que João Batista dizia: saiam dessa religião falsa, vem para Cristo, porque em Cristo você produzirá frutos dignos de arrependimento. E nós somos os galhos. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Sem Ele, nós não produzimos nada. Mas em Cristo, nós produzimos frutos, e muitos frutos. João Batista tem uma carreira ministerial, sem dúvida, o maior de todos os privilégios que o homem possa ter, que o homem pode ter, é desfrutar de uma carreira ministerial, é desfrutar de um ministério que conduz pessoas à eternidade. Viver na presença de Deus como um pastor, como um missionário, não tem preço que pague. E João, ele teve essa carreira, ele teve esse privilégio de vir a este mundo, de servir a Deus, de preparar o caminho para o Salvador e ainda pregar esse evangelho maravilhoso. Mas a carreira ministerial, ela tem muitos desafios. É dura essa jornada. Nem todos estão aptos para isso. João Batista, por exemplo, pregava no deserto. E ele pregava sempre sobre o arrependimento. E era uma mensagem direta, sem rodeio. Uma mensagem sincera, verdadeira. E poucos absorviam essa mensagem. João Batista, ele não fazia média com ninguém. João Batista, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. A mensagem dele era sincera, objetiva e direta. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O mais impressionante é que as pessoas queriam estar ali para ouvi-lo. Elas sabiam que aquela palavra trazia conforto, mas elas não queriam mudança. Achavam que João era truculento, João era muito duro. Não, João era sincero, João era verdadeiro e João não poderia mudar essa mensagem. É como hoje, muita gente acha o evangelho bonito, acha o escudo bonito, acha os hinos bonitos, mas não quer uma mudança real de vida. O grande segredo de João Batista estava em fazer a vontade de Deus. O grande segredo da igreja moderna hoje, o grande segredo de muitos pastores, de muitos crentes, é fazer a vontade de Deus, anunciar a verdade e conduzir as pessoas ao arrependimento. Não negociar o evangelho, não fazer média por causa do evangelho, não buscar status usando o evangelho. E aqui nós temos um ministério árduo. E todos aqueles que querem piamente seguir a Cristo não terão vida fácil nessa terra. Porque muitos querem ouvir, muitos acham bonito, mas
não querem mudança de vida. E aqui nós vimos que João Batista, ele pregava: arrependei-vos dos vossos pecados. Era uma pregação direta, para muitos dura, para aqueles que não queriam mudança. Mas muitos queriam mudança. E aqueles que se batizavam, ele dizia: eu quero mudar. E esse evangelho mudou a vida de muitos. Viver no tempo da graça no qual estamos vivendo hoje é um privilégio. Esse é o nosso tempo. Um tempo que muitos do passado, do Antigo Testamento, gostariam de viver. O acesso fácil à salvação eterna. Muito mais claro. Hoje a mensagem é muito mais clara do que a gente ouvia no Velho Testamento. Então muitos hoje têm esse privilégio que muitos não tiveram. E João Batista já estava na era da graça. Ele já pregava essa graça. Ele já pregava essas palavras de vida eterna. Nós temos que continuar nessa pegada, pregar essa verdade. Como disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outra verdade, não existe outro caminho pelo qual alguém possa chegar até Deus. E nós temos que imitar João Batista, pregar um evangelho claro, objetivo e direto. Pois o ser humano que caiu no pecado, como diz 2 Pedro, quer ouvir aquilo que massageia o seu ego. Mas a palavra de Deus diz que o evangelho tem que ser pregado para que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. E João Batista é um exemplo para nós. No tempo de João Batista não era diferente. Muitos achavam que Deus estava desesperado para lotar o céu, porque ele fez um alto investimento e precisava vender os seus lotes. Daí ele vai aceitar pessoas de todo tipo fazendo qualquer tipo de coisa. É o que acontece com aqueles mercenários. Ele acha que Deus aceita todo tipo de coisa quando alguém vem para o Evangelho. Não, a Bíblia diz que quem vem para Cristo se torna nova criatura. As coisas velhas ficam atrás e tudo se faz novo. Era isso que muita gente no tempo de João Batista queria estar na religião, mas não queria mudar. Queria estar no Evangelho, mas não queria mudança. Evangelho é mudança de comportamento, é mudança de atitude. Evangelho é novo nascimento. Assim como Jesus disse para Nicodemo: se tu não nascer de novo, tu não poderás ver o reino dos céus. Por isso o Evangelho é sair das trevas e vir para a luz. E essa era a mensagem de João Batista. E muitos achavam que ele estava desesperado. É como muitos acham de nós hoje, que nós queremos encher a igreja, que nós queremos fazer de tudo. Não. Você precisa crer no Evangelho para ter a tua vida eterna. E os mercenários um dia darão conta a Deus se eles estiverem negociando esse Evangelho. Não funciona assim. Funciona como nós temos visto Jesus sempre dizer: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É preciso dar frutos. É preciso mostrar frutos. O nosso arrependimento, a nossa mudança tem que produzir frutos. Como diz Tiago 1,22, não adianta a gente conhecer a palavra, não adianta a gente pregar a palavra, se não tivermos essa palavra na prática. E João nos diz que arrependimento é produzir frutos. E esses frutos é de uma vida transformada. E o próprio Jesus disse que uma árvore boa dá bons frutos. Como conheceríamos um crente em Cristo? Pelos frutos. Então, pelo fruto se conhece uma árvore. E ali nós vimos João Batista batizando. Aquela voz vinda dos céus. Ali foi uma autenticação, uma declaração pública de que Jesus era Deus. Jesus era o Messias enviado. Inclusive o testemunho do próprio Deus, dizendo o quanto amava seu filho. Assim como a Jesus, o Senhor também ama a cada um de nós. O amor de Deus por nós é um amor incondicional. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente sendo pecador. A grande questão é: que resposta estamos dando a esse amor? A resposta que Jesus deu ao amor de Deus foi negar a si mesmo e ir para a cruz.
qual a resposta que nós estamos dando ao amor de Deus? Esse amor que é dispensado a mim e a você. Jesus Cristo, com muito empenho e fé, deixou claro o quanto amava o seu Pai, por meio de sua vida, por meio de suas palavras, das suas escolhas, enfim, tudo o que ele fez revelava o amor dele por Deus. E hoje, o que é que prova que eu e você ama a Deus? Se Deus tem nos amado de uma forma incondicional, qual é a troca que nós estamos dando? Aqui nós temos, através de Jesus, um ensinamento. Ele provou, com suas palavras, com suas escolhas, negando a si mesmo. E o que eu e você tem feito para demonstrar que nós amamos a Jesus? Precisamos demonstrar com a nossa atitude, pois aquele que está em Cristo tem que viver uma nova atitude, uma nova vida, um novo modo de viver. Por isso, o apóstolo Paulo chama isso de sepultamento, de morrer para o mundo e nascer para Cristo. E ele já dizia, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus. O homem escolhido por Deus para anunciar a chegada do Messias teve uma carreira de pouca duração. Uma carreira relâmpago, um ministério relâmpago aqui na terra. Mas de grande impacto. Tem muita gente que tem mistérios longos, tem vida longa, mas produz pouco. João Batista viveu pouco, mas teve um grande impacto o seu ministério aqui na terra. Ele pregou uma mensagem de arrependimento. Ele sempre pregou objetivamente. Ele não perdeu tempo. Ele remia o tempo. Acredito que ele não sabia, mas que ia morrer tão cedo, mas ele não perdia tempo. Ele sempre foi objetivo nas suas palavras. Para que serviu o batismo então de João Batista? Qual foi o objetivo daquele batismo? João Batista, ele pregou arrependimento para a remissão de pecados, conforme Marcos 1,4 e Lucas 3,3. E realizava essas imersões nas águas do Rio Jordão. À primeira vista, o batismo de João Batista parece igual ao batismo ensinado e praticado pelos discípulos de Cristo a partir do Pentecostes, conforme mandou Mateus 28,19. Ele pregava o arrependimento, ele pregava o batismo para a remissão de pecado. Mas alguns acontecimentos em Éfeso mostram uma diferença muito grande do batismo de João Batista para o batismo que os discípulos de Jesus batizavam. Quando Apolo pregou sobre Jesus, conhecendo apenas o batismo de João, ele encontra com Áquila e Priscila, e esclareceram a eles, conforme Atos 18, 24 e 26, e eles ensinaram que o batismo de João Batista era semelhante àqueles sacrifícios de animais. Sacrifício de animais nunca perdoa o pecado. O batismo de João Batista também não perdoava o pecado. Era uma figura. Uma vez que Jesus morreu pelos nossos pecados, nem o sangue de animais, nem o batismo de João serve para alcançar o perdão. Então Jesus, ele morre, ele nos deixou garantido. Quem crê e for batizado, conforme Marcos 16,16, será salvo. João Batista, então, teve seu papel importante de preparar, de orientar, de mostrar para Jesus. Eu batizo com água, mas ele virá e batizará vocês com batismo que de fato será o batismo verdadeiro a partir da vida dele. Então, quando Jesus chega, todas as figuras do Velho Testamento, até João Batista, se cumpre em Cristo. Alguns perguntam, João Batista é o Elias? Que todos acham que João Batista seria Elias. Mas por que João Batista, muita gente pensa que é Elias? Na verdade, João Batista não é o Elias. João Batista veio pregando da mesma forma que Elias pregava. Com verdade, com sinceridade, com dureza e diretamente. Por isso que muita gente acha que João Batista é o Elias, porque Elias ele não morreu. Elias foi levado numa carruagem de fogo. Na conversa depois da transfiguração, Jesus afirmou que Elias já veio e não reconheceram. Então os discípulos entenderam
ou pensavam que Jesus estava falando de João Batista. Está escrito em Mateus 17, 12 e 13. De fato, Jesus já havia dito que João cumpriu a profecia da vinda de Elias, conforme Mateus 11, 14, Malaquias 4, 5. A profecia de Malaquias era importante porque mostra que Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho de Jesus. Mas algumas pessoas diziam que João Batista era Elias encarnado. E a Bíblia diz que não é o Elias encarnado. Simplesmente ele pregou na mesma verdade, na mesma coragem que Elias. És tu Elias? Ele disse, não sou. João 1, 21. Ele afirmou que veio para cumprir algumas profecias do Velho Testamento, mas deixou bem claro que não era Elias. A doutrina da reencarnação faz parte dos ensinamentos de diversas religiões, mas não se encontra base bíblica. A Bíblia afirma, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9, 27. Então, a Bíblia não poderia contradizer, ou seja, João Batista não poderia reencarnar, Elias não poderia reencarnar em João Batista, senão essa palavra aqui, ela não estaria dentro do contexto da verdade. Por isso, João Batista não foi Elias, ele veio exatamente na mesma forma corajosa que Elias. Mais uma advertência, o problema maior da doutrina da reencarnação é a ideia de aperfeiçoamento através de várias vidas. Essa noção nega a doutrina bíblica da salvação pela graça, Efésios 2:8. Mesmo se fosse possível viver 1000 vezes, um homem não é capaz de se salvar sozinho. Depende da graça, depende do Salvador. E o próprio Jesus disse que uma árvore boa dá bons frutos. Como conheceríamos um crente em Cristo? Pelos frutos. Então, pelo fruto se conhece uma árvore. E ali nós vimos João Batista batizando. Aquela voz vinda dos céus. Ali foi uma autenticação, uma declaração pública de que Jesus era Deus. Jesus era o Messias enviado. Inclusive o testemunho do próprio Deus dizendo o quanto amava seu filho. Assim como a Jesus, o Senhor também ama a cada um de nós. O amor de Deus por nós é um amor incondicional. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente sendo pecador. A grande questão é, que resposta estamos dando a esse amor? A resposta que Jesus deu ao amor de Deus foi negar a si mesmo e ir para a cruz. Qual a resposta que nós estamos dando ao amor de Deus? Esse amor que é dispensado a mim e a você. Jesus Cristo, com muito empenho e fé, deixou claro o quanto amava o seu Pai, por meio de sua vida, por meio de suas palavras, das suas escolhas, enfim, tudo o que ele fez revelava o amor dele por Deus. E hoje, o que é que prova que eu e você ama a Deus? Se Deus tem nos amado de uma forma incondicional, qual é a troca que nós estamos dando? Aqui nós temos, através de Jesus, um ensinamento. Ele provou, com suas palavras, com suas escolhas, negando a si mesmo. E o que eu e você tem feito para demonstrar que nós amamos a Jesus? Precisamos demonstrar com a nossa atitude. Pois aquele que está em Cristo tem que viver uma nova atitude, uma nova vida, um novo modo de viver. Por isso, o apóstolo Paulo chama isso de sepultamento, de morrer para o mundo e nascer para Cristo. E ele já dizia, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus. O homem escolhido por Deus para anunciar a chegada do Messias teve uma carreira de pouca duração. Uma carreira relâmpago, um ministério relâmpago aqui na terra. Mas de grande impacto. Tem muita gente que tem mistérios longos, tem vida longa, mas produz pouco. João Batista viveu pouco, mas teve um grande impacto o seu ministério aqui na terra. Ele pregou uma mensagem de arrependimento. Ele sempre pregou objetivamente. Ele não perdeu tempo. Ele remia o tempo.
Acredito que ele não sabia, mas que ia morrer tão cedo, mas ele não perdia tempo. Ele sempre foi objetivo nas suas palavras. Para que serviu o batismo então de João Batista? Qual foi o objetivo daquele batismo? João Batista, ele pregou arrependimento para a remissão de pecados, conforme Marcos 1,4 e Lucas 3,3, e realizava essas imersões nas águas do Rio Jordão. À primeira vista, o batismo de João Batista parece igual o batismo ensinado e praticado pelos discípulos de Cristo a partir do Pentecostes, conforme mandou Mateus 28,19. Ele pregava o arrependimento, ele pregava o batismo para a remissão de pecado. Mas alguns acontecimentos em Éfeso mostram uma diferença muito grande do batismo de João Batista para o batismo que os discípulos de Jesus batizavam. Quando Apolo pregou sobre Jesus, conhecendo apenas o batismo de João, ele encontra com Áquila e Priscila, e esclareceram a eles, conforme Atos 18, 24 e 26, e eles ensinaram que o batismo de João Batista era semelhante àqueles sacrifícios de animais. Sacrifício de animais nunca perdoa o pecado. O batismo de João Batista também não perdoava o pecado. Era uma figura. Uma vez que Jesus morreu pelos nossos pecados, nem o sangue de animais, nem o batismo de João serve para alcançar o perdão. João Batista, ele não fazia média, tanto que ele tinha amizade com o rei Herodes. Mesmo sendo amigo do rei Herodes, ele não deixou de pregar a verdade para Herodes. E por causa dessa verdade, ele foi morto. Né? Herodes era amigo dele. Herodes gostava da pregação de João Batista, como muitos hoje gostam. Mas Herodes era um adúltero. Ele adulterava com a mulher do seu irmão. E João Batista disse para ele que ele estava errado. Isso que é um pregador de verdade. Aquele que não usa uma amizade para negociar a palavra, mas sempre falando a verdade. Porque aqueles que são chamados para o ministério devem agradar somente a Deus e a mais ninguém. Então João Batista é um exemplo de pregador, um exemplo de homem que assumiu o ministério e não negociou esse ministério. E aí nós vemos o papel importante desse homem na vida e no ministério de Jesus. Então, como vimos aqui, João Batista veio para preparar o caminho para o Senhor. Ele veio batizando as águas do Jordão. O batismo era para o arrependimento. Não perdoava pecados. Por isso, era uma figura apontando para Cristo. João Batista, o ministério foi curto. Ele veio, preparou, entregou a Jesus o ministério, o caminho, e Jesus foi e ele ficou. Né? Como sabemos, ele morreu porque ele acusou o Herodes de estar adulterando com a mulher do seu irmão. João Batista não era Elias. A figura de João Batista era semelhante à de Elias. Um pregador sincero, um pregador objetivo, que não fazia média. Né? Então, por isso que ele diz que ele não era Elias. O caminho do rei foi preparado por João Batista, mostrando especificamente a mudança que deve ocorrer na vida dos homens. O evangelho, quando é pregado, ele é pregado para mostrar para as pessoas que o evangelho pode dar um curso diferente na sua vida. Então João não só condenava o mal, mas salientava que deveria haver mudança de comportamento, que Deus esperava que as pessoas mudassem o comportamento. Assim acontece até hoje. O evangelho é pregado para mudança de caminho, para arrependimento, para a volta, sai do pecado, arrependei-vos. A palavra diz, arrependei-vos, sai do pecado, abandone o pecado, volte para Deus. Essa sempre foi a pregação do evangelho. Então, como João, nós devemos também ser um arauto. E nós somos um arauto dos céus. Nós temos o papel de anunciar publicamente esse evangelho. E essa ordem foi dada por Jesus em Mateus 28. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então nós somos o arauto de Jesus hoje. Nós somos hoje a boca de Jesus no mundo hoje.
anunciando esse evangelho. E Mateus 24 diz que esse evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro e através dos seus arautos. Então eu e você somos os arautos de Deus para conduzir esse evangelho. João começou e nós estamos aqui na caminhada. Depois veio Paulo, depois veio Pedro, depois veio tantos outros. Hoje é a era e a vez da igreja. Então nós somos os arautos de Deus, nós somos ordenados a batizar aqueles que creem, conforme Mateus. Nós somos os reconciliadores, nós somos aqueles que temos a palavra de vida, nós somos aqueles que abençoamos, e a própria palavra diz que nós somos luz, nós somos sal. Então, assim como João Batista, nós temos que também cumprir o nosso papel. E agora, fechando a história, a igreja vai fechar a história. João abriu para receber Cristo, e a igreja vai fechar a história recebendo Cristo. E a Bíblia diz que todos aqueles que permanecerem fiéis, permanecerem firmes na palavra, esse será salvo. Então, que a palavra da igreja seja tão firme, tão objetiva, tão sincera, como foi a de João Batista. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E que Deus abençoe a sua vida e que você continue firme na palavra de Deus. E você que não tem Cristo, entregue sua vida para Jesus, entregue seu caminho para o Senhor, porque Ele veio para salvar a sua vida, Ele veio para salvar todo aquele que crê. E o ciclo da humanidade, o ciclo da vida, o ciclo da terra, do mundo, está se fechando. E você precisa crer nesse Senhor. Eu gostaria de estar orando por você e agradecendo a Deus pela sua vida e que você busque ao Senhor enquanto se pode achar. E que essas palavras de João Batista ainda ecoem em nossos corações hoje através da igreja. Arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amado Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de Cristo no mundo, mas te agradeço pela vida de João Batista que o Senhor colocou nesse mundo para preparar o caminho do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que nos capacite, nos aperfeiçoe, para que sejamos semelhantes a João Batista, guerreiro, valente e que não negocia o princípio dessa palavra. Que ele, como ele foi, Senhor, naquele deserto, abriu mão de sua vida para servir ao Senhor. Que nós todos estejamos aqui neste mundo. Nós, como igreja, possamos abrir o nosso coração para o Senhor, amar o Senhor com toda a força da nossa alma e pregar esse Evangelho, porque os últimos dias chegaram e nós precisamos cumprir a nossa missão, tal qual João Batista cumpriu. Eu abençoo esta casa, esta família, e abençoo aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como Salvador. E a Ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém.